Abra sua Bíblia comigo no primeiro evangelho, Evangelho de Mateus. Aleluias. Evangelho de Mateus. Aleluias. Mateus capítulo de número 4. Santo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós amamos a Tua presença. Evangelho de Mateus capítulo de número 4. Quero ler com você do verso 1 ao verso de número 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluias. Que Deus venha falar através da sua palavra com o seu povo. Que Deus possa nos usar nesta manhã como um canal de Deus para a sua vida. Por o tempo estar bastante avançado, eu não vou gastar muito tempo, mas eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, para nossa meditação nesta manhã. Eu quero falar um pouco com você sobre uma identidade divina revelada. A questão toda aqui trata-se de identidade revelada. Quando Deus chama Jesus ao deserto, era para prová-lo e para ele também ser tentado. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã é que não importa o quanto você seja cheio do Espírito de Deus, não importa o quanto você esteja cheio dele, isso não isenta que o tentador venha tentar alguma coisa contra você. Isso não te isenta da tentação, isso não te isenta da provação. Deus é um Deus realístico. Deus não trabalha em fantasias. E é por isso que, quando Jesus tem a sua identidade revelada, porque no capítulo anterior, quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, diz a palavra de Deus que após ser batizado, o Espírito Santo se revelou em forma corpórea e desceu em forma de uma pomba sobre Jesus. E quando ele saiu da água, então uma voz veio sobre ele, uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele obedecei. Naquele instante, Jesus teve a sua identidade divina revelada, tornou-se notória a sua identidade divina, não para ele, porque ele já sabia disso. Haja visto que aos 12 anos no templo, ele ensinando, a sua mãe e o seu pai, ou o seu padrasto, vieram atrás dele no templo e brigaram com ele: menino, mas
Satanás, tem 3 dias que nós estamos te procurando. E ele estava no templo ensinando aos doutores, e ele vira para sua mãe e diz: mãe, a mim compete cuidar das coisas do meu pai. Então, a identidade divina em Cristo, para ele não era uma surpresa. Não era para ele. Na verdade, nele já estava se revelada, porque ele era Deus. Mas o mundo ainda não o conhecia. Satanás não sabia ainda quem era ele. Então, de repente, ele é exposto. A identidade, a sua identidade é exposta ao mundo. E é exposta também às trevas. E então Jesus, pelo Espírito, e Espírito com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, pelo Espírito, é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque Deus o levou, ou o Espírito o impeliu ao deserto? Porque Deus é um Deus realístico. O primeiro Adão, ele falhou no jardim, ele falhou no paraíso, e a vida espiritual se tornou uma escassez, como um deserto. Então aquele deserto, ele expressava a nossa realidade espiritual. Aquele deserto expressava exatamente a nossa condição humana. O primeiro Adão falhou, diz 1 Coríntios capítulo 15. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele não falhou. Então ele foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo. E com a mesma sagacidade, com a mesma técnica, com a mesma tática, a fome, o apetite. Ele teve fome, diz a Bíblia. Adão e Eva não tinham fome. Porque quando Satanás chega para Eva e pergunta: você não pode comer nada do que está no jardim? Ela diz: não, eu posso comer tudo, só não da que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva não tinham fome. Mas a Bíblia diz que Jesus estava num deserto, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava num processo de vulnerabilidade, num lugar desértico, aonde retratava a nossa condição humana, aonde retratava a nossa condição espiritual. E após ter a sua identidade revelada, em seguida ele teve a sua identidade questionada. Você entende isso, amém? A sua identidade, após ter sido revelada: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. No momento seguinte, a sua identidade estava sendo questionada naquele deserto, no lugar onde todos falharam, no lugar onde todos pecaram, no lugar onde todos cederam à tentação, no lugar onde todos nós estávamos condenados, diz a palavra de Deus. A sua identidade foi questionada. Quando Satanás se aproximou, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Após a sua identidade ser revelada, então ele foi questionado a respeito da própria identidade. A única questão aqui, querido, é que Jesus não tinha problema de identidade. Jesus sabia quem ele era desde o princípio. E Satanás, querido, só vai vencê-lo, só vai vencer a você nas tentações, se você tiver dúvida da sua identidade. Se você ainda tiver questionamentos a respeito de quem você é em Deus, isso se tornará uma brecha para que Satanás possa tentá-lo e até, se vencê-lo, destruí-lo. Porque a Bíblia diz: ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando você entender
que é nesse deserto, porque eu também, cheio do Espírito de Deus, vou ser levado ao mesmo deserto, porque foi aquele lugar aonde o que sobrou para mim e para você. Mas agora o Senhor Jesus vem transformar o deserto em jardins. A Bíblia diz, Ele faz brotar fontes no deserto. Ele faz o deserto florescer. Porque, amado, esse deserto na verdade não é apenas uma condição climática. Espiritualmente esse deserto é uma condição espiritual do homem, que quando essa condição espiritual do homem for vencida, então aquele deserto florescerá. Jesus foi levado ao deserto, e quando ele estava naquele lugar, Satanás disse: manda que estas pedras se tornem em pães, se tu és o Filho de Deus. O deserto, querido, é um resultado de um habitat natural modificado, alterado pela desobediência. Jamais o Éden era para se tornar deserto, mas o Éden se tornou um deserto por causa da desobediência. Todas as vezes que você desobedece, você está tornando o jardim um deserto. Todas as vezes que você questiona o plano divino, todas as vezes que você questiona o teu chamado, todas as vezes que você questiona a palavra de Deus, todas as vezes, querido, que o inferno se levanta contra você, lançando dúvida contra você, e você fica confuso, todas as vezes que você fica confuso acerca de quem Deus é, acerca de quem você é nele, acerca do que Deus tem na sua vida, você está transformando o teu jardim num deserto. Um lugar propício para a tentação, um lugar propício para você desobedecer, um lugar, amado, propício para você pecar. Faz uns 3 domingos que eu ministrei à igreja, e eu disse: o pecado, na verdade, querido, não é simplesmente o que eu faço. O pecado é quando eu faço a minha vontade. Todas as vezes que eu faço a minha vontade, eu entro em rota de colisão com Deus, porque eu estou desobedecendo a Ele, porque Ele diz: faça a minha vontade. Que a minha vontade esteja em você. Quando eu faço a minha própria vontade, então eu estou pecando. E não importa o tamanho do pecado, se é desobediência, eu estou perdendo território. O que é muito importante dizer, que esse habitat natural modificado, alterado pela desobediência, pode voltar ao seu estado original pela obediência. A sua vida espiritual, ela pode voltar ao estado original pela obediência. Quando você começa a obedecer, você começa, amado, a reflorestar esse deserto espiritual. É por isso que muitas vezes você ora e não sente nada. É por isso que muitas vezes, amado, você lê a Bíblia e não entende nada, porque está um deserto. É por isso que muitas vezes você ora e não recebe nada, porque está um deserto. É necessário vencer a tentação. E a tentação, amado, não é simplesmente o adultério, a tentação não é o roubo, a tentação não é o homicídio apenas, a tentação não é a mentira, a tentação é uma série de coisas que levam você a desobedecer ou fazer a tua vontade. Porque todas as vezes que você cumpre o teu querer, o querer do teu coração, você está em desobediência. Porque Jesus Cristo nos ensinou a orar quando os discípulos questionaram e disseram: João ensina seus discípulos a orar, ensina-nos tu também, nós a orarmos. E Jesus diz assim, lá em 11 de Lucas, e Jesus diz assim: pois então, quando vocês orarem, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá no céu. A restauração, amado, do lugar, do teu habitat está em fazer a vontade de Deus. A restauração da terra, amado, e nisso consiste o avivamento que nós estamos esperando. Quando a igreja se alinhar em fazer a vontade de Deus, quando a igreja entender, amado, que vencer o diabo é mais fácil do que você pensa, é só você não ceder à vontade e o desejo do seu coração. Satanás não pode fazer nada contra a tua vida a menos que você dê a legalidade. Satanás é ilegal e Satanás não pode, mesmo que seja no deserto, mesmo que você esteja sendo tentado. E deixa eu te dizer, tentação não é o pecado em si.
Porque tentado Jesus foi, tentado eu sou, você é, mas o pecado está em consistir em fazer, em ceder à tua vontade. Porque quando Satanás ele vem para tentar fazer você cair, primeiro ele questiona a tua identidade, e segundo, ele então quer que você desobedeça, que você faça a tua vontade. Então a primeira coisa que Satanás faz, ele questiona a tua identidade em Deus. E segundo, ele questiona a tua obediência. Porque quando você desobedece, querido, então você encerra o estado desse jardim modificado em deserto. Jesus, amado, se cede a tentação ali, nós estaríamos perdidos. Porque aquele estado espiritual nunca seria reformado. O Espírito Santo, amado, trabalha para restaurar as coisas. O trabalho do Espírito Santo é de restaurador. Quando eu obedeço a Deus, eu dou legalidade ao Espírito Santo para restaurar as coisas, para me trazer de volta ao centro da vontade perfeita de Deus. E o centro da vontade perfeita de Deus não está conectado a pessoas. O centro da vontade perfeita de Deus está ligado intimamente ao Espírito Santo. Então voltar ao estado original, não estou falando de coisas, não estou falando de pessoas, eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Quando você tinha comunhão com o Pai, quando na viração do dia ele vinha, falava com você e você falava com ele frente a frente, é disso que eu estou falando, de uma vida com Deus, de uma vida restaurada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, amado, que Deus vinha na viração do dia, todos os dias, falar com Adão e Eva no jardim. E de repente, amado, eles foram expulsos daquele jardim, e a terra foi amaldiçoada, diz a Bíblia. E então os desertos surgiram a partir daí. A terra não tinha deserto até Adão e Eva pecar. A terra não tinha nem espinhos sequer, diz a Bíblia, antes de Adão e Eva pecar. Mas como Adão e Eva pecou, então, amado, veio a seca, então veio a escassez, então teve fome sobre a terra. Então lugares que antes eram jardins, agora se transformaram em deserto. Todas as vezes que você desobedece, todas as vezes que você quebra princípios, você transforma o jardim de Deus em deserto. Mas Jesus veio para restaurar. A Bíblia, amado, o livro do Gênesis, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. E no original hebraico, o segundo versículo diz assim: a terra tornou-se sem forma e desabitada, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, controlando o caos, até que disse Deus: haja. O Espírito Santo, amado, ele paira sobre esse caos para regenerar as coisas. O Espírito Santo é o Espírito da regeneração. Sabe o que é regenerar? É gerar novamente no mesmo estado que foi o princípio. Não é criar algo novo, é pegar o algo estragado e regenerá-lo, tornar a criar, tornar a gerá-lo, tornar a investir. Deus não nos tem como descartáveis, querido. É importante que você entenda isso. Deus não nos tem como descartáveis. Deus, Ele olha para mim e para você. E se a minha vida está um deserto, Ele vem para me regenerar, para me restaurar. E o princípio da restauração permanece na obediência. Somente, querido, resistir à tentação não é suficiente. Tem que permanecer na obediência. E aí esse deserto será regenerado. Por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Porque a nossa condição espiritual precisava, querido, hoje, de uma identidade divina. Porque todas as vezes que a identidade divina de Deus é revelada em mim, o meu destino se torna-se profético. O meu destino, amado, se torna exatamente como Deus declarou que vai ser. Porque existe em Deus a vontade perfeita e a vontade permissiva. A vontade perfeita Ele já escreveu para você. A vontade permissiva é quando eu saio do centro da vontade de Deus e eu começo a escrever uma nova história do meu jeito. Deus me permite porque Ele me deu livre-arbítrio. Então Ele deixa que eu tome decisões, mas isso não quer dizer que eu estou no centro da vontade perfeita de Deus. Todas as vezes que eu tomo decisão por mim mesmo, eu vou aos poucos minguando esse jardim que Deus me colocou. O que é importante lhe dizer é que
não foi Satanás que invadiu o lugar onde Jesus estava, foi Jesus que invadiu o território de Satanás. Não foi Satanás que chegou a perturbar Jesus. Jesus foi ao deserto. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 12, que quando o espírito imundo sai do homem, para onde ele vai? Vai para os desertos. Porque lá é onde está o habitat que ele criou para ele. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, no território de Satanás, para destruir Satanás, para destruir a força do inferno, para restaurar a condição do homem. E é muito interessante, porque Satanás ele fala justamente no pão. E ele diz: manda que estas pedras se tornem em pães. Então Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Quando Deus estava discipulando Israel no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. Por que Deus levou Israel quando saiu do Egito pelo caminho do deserto? A Bíblia diz que Deus poderia ter levado ele pelo caminho dos cananeus, demoraria 40 dias. Deus disse: eles vão para o deserto, porque lá eles serão provados. E a Bíblia diz: eu não te trouxe nesse deserto para matar-vos, eu te trouxe nesse deserto para prová-los e aprová-los, para que vocês conquistem a condição espiritual que Adão perdeu. O plano de Deus, quando levou Israel ao deserto, era que Israel pudesse restaurar o ministério profético perdido. Quando chega ao Sinai, a Bíblia diz que no deserto do Sinai, o Senhor faz essa proposta para eles, e eles não aceitaram. E o que é interessante dizer, que justamente no deserto, eles tentaram ao Senhor, pedindo maná. E Jesus afirma, Evangelho de João capítulo 6, verso 49: vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Diga ao irmão que está do seu lado: comeram pão no deserto e morreram. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se Jesus come aquele pão, nós estávamos mortos. Se Jesus cede àquela tentação de comer o pão no deserto, nós estaríamos condenados. Quando Jesus está falando no capítulo 6 de João, que é um capítulo todo sobre pão, o capítulo 6 de João, que tem 50 e tantos versículos, é todo sobre pão. Jesus começa ele transformando ali, multiplicando os pães. 5.000 homens comeram, sobejaram. Lembra-se disso? Dos pães, dos peixinhos. E aí diz a palavra de Deus, que então, presta atenção, a multidão começou a seguir Jesus, por causa dos milagres. Aquele povo ainda estava com aquela mentalidade de saciar a sua vontade no deserto. Enquanto você estiver, amado, com vontade de saciar a tua vontade, você vai continuar fazendo esse deserto um deserto. Enquanto você estiver cumprindo a tua vontade, nada vai mudar dentro da sua casa, nada vai mudar no seu ministério, a atmosfera espiritual não vai mudar, você vai continuar sem sentir a presença de Deus, porque você continua fazendo a tua vontade. Vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Quando eu sinto a minha vontade, e essa vontade ela vem com uma tentação de eu ceder a minha vontade porque eu posso. Todas as vezes que eu cedo a tentação, é porque em mim tem uma sensação de poder. Eu posso. Apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. E se eu ceder a minha vontade, eu vou estar transformando esse jardim num deserto espiritual. É por isso que muitas vezes você não sente a presença de Deus, porque no deserto, amado,
Deixa eu te dizer uma coisa. No deserto, quando você está no deserto, quem vem primeiro é Satanás. No jardim é Deus quem vem, no deserto é o diabo. No jardim é Deus quem vem conversar com você, no deserto é o diabo que vem conversar. E foi levado pelo Espírito ao deserto, e logo chegou o tentador. Porque o deserto, amado, é um território satânico. O deserto é um lugar desabitado, é um lugar que não tem vida. É um lugar que lhe cabe bem. É um lugar que cabe bem a Satanás, porque destrói todas as coisas. Então o deserto é um lugar sem vida, mas Cristo é o pão da vida. Quando Jesus está falando sobre isso, amados, isso é uma questão de consciência, de saber quem Ele é. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus começa a dar um discipulado em João 6. Porque os nossos pais falharam no deserto, no discipulado de Deuteronômio 8. Agora Jesus está refazendo o mesmo discipulado em João 6. E dizendo: vocês estão me seguindo por causa dos milagres. Vocês estão vindo porque eu fiz os pães se multiplicarem. E Jesus diz: não me sigam por causa dos milagres. Jesus se retirou para outra banda do mar. Quando Jesus chegou no outro dia de manhã, a multidão inteira fizeram uma romaria de barco, já estavam lá no outro dia. E Jesus falou assim: pera um pouco, vocês não entenderam nada. Vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Não trabalhais pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que prevalece e que permanece e que é capaz de te tornar eterno. Esse deserto pode saciar a tua vontade, mas se você fizer a vontade do Pai, você se tornará eterno. E Jesus dá uma aula sobre a eternidade no capítulo 6 do Evangelho de João, sobre o pão da vida, dizendo: eu sou o pão da vida. Mas deixa eu te dizer algo que você pode ficar até abismado comigo. Porque um povo que busca a Jesus apenas pelos sinais terminam como demônios. O que você falou, pastor? Povo que busca Jesus apenas pelos sinais, eles acabam se transformando como que demônios. Você quer ver? Deixa eu ler aqui. Evangelho de João, capítulo 6. Para você não dizer que eu estou pregando heresia, né? Disseram eles assim: aleluias. Disseram eles assim: que faremos? Verso 28. Que faremos, pois, para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E aqui eles se tornam demônios, como demônios. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Ou seja, aquilo que Satanás havia dito para Jesus no deserto, agora os seguidores de Jesus estão cobrando a mesma coisa de Jesus. Faz transformar pão. Você não multiplicou lá atrás, continua multiplicando. Eles começam agora a dar lugar ao diabo, e eles se tornam como que demônios. Pastor, não afirma isso. Veja o verso 70 do capítulo 6, eu disse 50 e pouco, é mais de 70 versículos. E Jesus diz assim no verso 70: não fui eu que escolhi todos vocês, pois no meio de vocês tem um diabo. No meio de vocês tem um demônio, tem um capeta. Está falando de Judas, do traidor, daquele que só se interessava pela bolsa dos dízimos, só se interessava, amado, pelo que a cruz poderia produzir para ele, e não o caminho da cruz. Ele não queria, ele só queria o resultado.
ele não queria a causa. E não tem como você viver um resultado sem você abraçar a causa do reino, a causa do evangelho. Jesus disse: vossos pais comeram pão no deserto e morreram, e é por isso que eu vim no deserto, para vencer a tentação do pão. É por isso que eu vim no deserto, para não fazer a minha vontade, para que eu restaure em vocês a vontade do Pai. Eu quero que você entenda nessa manhã que a vontade do Pai está restaurada em você. Eu quero que você entenda, filho, que se você buscar no teu espírito, você não vai ceder à tentação, porque a vontade do Pai está restaurada em você. É possível viver uma vida restaurada de santidade, sim, porque a vontade do Pai foi restaurada em você, porque Jesus não cedeu à tentação de comer pão no deserto. Porque se ele come pão no deserto, ele teria morrido e teria nos levado juntos. Com um detalhe: morrido fora da cruz. Jesus não podia morrer fora da cruz. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Você não pode viver uma vida fora da cruz, porque se você viver uma vida fora da cruz, querido, você pode morrer. A Bíblia nos relata em Números capítulo 13 que quando Moisés, direcionado por Deus, envia os 12 espias, a Bíblia diz assim, queridos, que em Números 14:33, a Bíblia diz assim, que eles foram, espiaram e voltaram em 40 dias. Tem um negócio com 40 dias no deserto, tá? Porque eles não aceitaram o que Deus havia dito para eles. No capítulo 24 de Números, Deus diz: então vocês irão ficar 40 anos no deserto até que morram. E por causa dessa desobediência e da vontade de vocês, porque eles estavam querendo pão no deserto, pão no deserto, pão no deserto. E o Senhor se aborreceu com eles e disse: por causa disso, vocês vão comer pão no deserto. E Deus enviou o maná. E a Bíblia diz que durante 40 anos, todos os dias, com exceção do sábado, chovia maná. E a Bíblia diz que era uma sementezinha, como uma semente de coentro, que eles pegavam e faziam aquilo farinha, e dali eles faziam bolos, pães, enfim, mingau, o que eles queriam. Era uma semente que não existe na terra. A Bíblia diz no Salmo 70 que era pão dos anjos, pão que eles comiam no céu. Então eles anteciparam, pelas suas provocações com Deus, aquilo que está reservado para mim e para você. Quando eu faço a minha vontade, eu quero antecipar a vontade de Deus sobre a minha vida. Então Deus diz assim: vocês estão condenados a morrerem no deserto, porque comeram pão no deserto. E Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João capítulo 6, verso 49, comeram pão no deserto e morreram. Quando você quer viver, amado, o céu aqui na terra, quando você quer antecipar as promessas aqui na terra, você vai até viver, você vai até comer, mas você corre o risco de ficar no deserto. E Jesus diz assim, que quando Deus trouxe eles para o deserto, lá no capítulo 24 de Números, o Senhor ainda diz assim: vocês vão morrer no deserto, e os vossos filhos se tornarão pastores no deserto, condenados a serem pastores no deserto. O que se pastoreia no deserto, pelo amor de Deus? Que pasto que tem num deserto para você se tornar ministro num deserto? Então, amado, quando nós cedemos a nossa vontade, aqui existe uma questão muito séria de restauração, de não ceder à minha vontade, e está inteiramente ligado ao meu apetite, à minha cobiça, a dúvida sobre quem eu sou em Deus, a minha vontade prevalecendo, quando a vontade de Deus não é essa, mas eu insisto que ela seja. Então Jesus, amado, cita a palavra de Deus, vencendo, porque Jesus invadiu o território de Satanás para triunfar sobre ele. E foi num momento, e eu quero alertar você, porque foi num dos maiores momentos espirituais da carreira de Jesus. O fato de você estar cheio do Espírito Santo significa que você tem que dobrar a atenção. Foi num momento de revelação, num dos maiores momentos de revelação
que Jesus foi tentado. Deixa eu dizer algo a você. A dúvida, ela sempre será uma pérola para a tentação. A dúvida que você possa desenvolver no seu caminhar, no seu ministério, na sua vida, ela será utilizada contra você. Se você tem dúvida, amado, do chamado de Deus na sua vida, se você tem dúvida se você é de Deus ou não, se você tem dúvida do que está operando na sua vida é de Deus ou não é de Deus, isso se tornará uma pérola para a tentação, porque é em cima da tua dúvida que Satanás irá operar. É em cima da tua dúvida que a tentação nascerá. A dúvida é a mãe de todas as tentações. Diga para o irmão que está do seu lado: a dúvida é a mãe das tentações. Jesus tinha consciência da sua filiação. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Por isso ele estava naquele lugar. Satanás é ousado. Satanás não desiste. Então agora Satanás investe, presta atenção. Se não conseguiu fazer Jesus cumprir a vontade, a sua própria vontade, agora Satanás ataca de teólogo. Satanás primeiro instiga a dúvida, se ele tinha certeza, a consciência da sua filiação. Em seguida, como Jesus não cedeu à sua própria vontade, agora ele ataca teologicamente. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele agora ataca de teólogo. Ele quer ensinar a palavra para Jesus. Só que a palavra de Deus na boca do diabo, ela sempre vem distorcida e faltando um pedaço. Sempre há um texto fora do contexto. O que ele se esqueceu é que ele estava falando com um verbo vivo. O que ele se esqueceu é que ele estava falando com a palavra, com o verbo em movimento. Satanás se esqueceu, amado, que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. É por isso que João diz: ele é o verbo. Como que Satanás vai colocar alguma confusão teológica em Jesus? Impossível. Todas as vezes que Satanás cita a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque ela vem sem legalidade, ela vem sonegada, ela vem subtraída, ela vem faltando. Porque essa palavra que Satanás cita para Jesus está no Salmo 91, no verso 11. Só que ela é completa, ela não é só isso. Porque estará escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aí sabe o que diz o restante? O restante diz: e tu pisarás a cabeça do leão e a cabeça da serpente e prevalecerás contra ele. Essa parte Satanás omitiu. Essa parte Satanás diz: não, se eu digo o restante do versículo para ele, ele vai me vencer. Então presta atenção. Se você está no deserto espiritual, a primeira questão é a dúvida de quem você é em Deus. A segunda questão é fazer você fazer a tua vontade. A terceira questão é confundir você teologicamente, citando a Bíblia. Teve um camarada que escreveu a respeito dos campos de concentração, aonde Israel esteve, onde os judeus estiveram, na Alemanha. E ele diz assim: o assunto que mais se tratava nos campos de concentração não era como eles iam fugir, não é como eles iam vencer Hitler, não é como eles, aonde estaria o filho, a mãe ou o pai. O assunto mais falado era a fome. Como que nós comeremos amanhã? Porque a comida lhes faltava. Então, filho, quando você está faminto no deserto,
é hora de preocupar-se e de estar atento. Agora tem um detalhe. E se eu me municiar de versículos bíblicos para eu fazer a minha vontade? Um dos capítulos que eu mais ouvi nesses últimos 90 dias foi Romanos 11. Que ninguém te condene pelo que você faz, porque o que importa é a sua fé, e não sei o que, e tarará. Aí pegaram aquele versículo que diz assim: feliz é o homem que não se condena em tudo que aprova. Irmãos, isso na boca do diabo. Isso na boca do diabo. Isso é uma falsa exegete. Isso é uma coisa absurda. Sabe por quê? Vocês viram a ministra Carmen Lúcia, a líder da Suprema Corte no Brasil? Ela acabou de aprovar o aborto. Feliz é o homem que não se condena naquele que aprova. Amados, a teologia de Satanás é pegar textos fora do contexto para confundir você. Porque Jesus poderia dizer para ele: uau, realmente está escrito. Mas Jesus cita para ele uma outra aula teológica. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus faz nessa hora? Jesus se revela para Satanás. Agora não basta só o mundo saber. Agora, Satanás, você precisa saber quem é que está falando com você. Você entende isso, amém? Quando Satanás, amado, tentar te confundir teologicamente, você tem que apresentar Deus para ele. Porque a Bíblia diz assim: olha, a letra mata, o Espírito vivifica. Então apresenta o Espírito Santo. É por isso que eu digo: se encha do Espírito de Deus. A letra mata. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Ela sempre vem faltando pedaço. Se você ler, amado, o restante do Salmo 91, você vai ver que toda coisa entorta para o diabo. A coisa fica feia para o diabo. Depois que diz: ó, teus anjos darão ordem a teu respeito, Deus está dizendo: parte para cima do cão e acaba com ele, que eu te garanto a vitória. É isso que o texto está dizendo. Se Jesus não soubesse disso, ele ficaria confuso. Puxa vida, está escrito, mas e agora? Eu tenho que cumprir a palavra ou não tenho que cumprir a palavra? E Jesus vira para o cão e diz: aqui não, cão. Eu vou te apresentar o Espírito Santo, que você não pode suportar. Só existe uma pessoa que Satanás não pode suportar. É a pessoa do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, Satanás não chega nem perto, querido. E se chegar, tem que sair. A Bíblia diz: por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele tem que fugir de ti. Eu vou concluir por causa do nosso horário. Eu sei que você está com fome, eu também. Quando Jesus diz para Satanás: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás então percebeu que Jesus está muito convicto da sua identidade divina. Então Satanás dá a sua última cartada. Ele propõe uma sociedade sem cruz. Uma sociedade sem cruz. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Uma sociedade sem cruz. Tem muita gente prosperando e achando que é Deus que está prosperando. Ai, pastor, mas Satanás pode prosperar se você estiver num deserto, faminto, com dúvida e ainda tonteado teologicamente. Você é muito vulnerável. Você pode ser seduzido pelos prazeres
pelo comércio do mundo. Só que eu vou te dizer algo para você. A conquista que permanece, filho, é a conquista que tem cruz envolvida. Diga ao irmão que está do seu lado: a conquista que permanece é aquela que tem a cruz envolvida. Então Jesus, terminando aquilo, ele vira para Satanás e diz: vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia, Senhor. Aleluia, nesse exato momento, Jesus, na condição de Deus, reestabelece a adoração e o sacerdócio. Ele reestabelece a adoração e o sacerdócio. E aquele deserto está vencido. Que você nessa manhã se levante em o nome do Senhor Jesus. Resista a Satanás até que ele fuja. Porque Deus veio para restabelecer a adoração e o sacerdócio. E Satanás ausentou-se dele. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Imediatamente o serviço foi destravado. Anjos na terra, estabelecendo o reino de Deus. A Bíblia diz, amado, que Jesus, ao vencer no deserto, ele deixou os anjos para nos servirem também. Então nós temos um exército. Nós temos um exército de Deus ao nosso dispor. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Que você saiba que você não está sozinho. Essa tentação no deserto, ela acaba, amado, dizendo que há anjos para nos ajudar na restauração do serviço. Então anjos vieram e os serviram. Até então não há relato dos anjos na terra no ministério evangélico. Até então não há visitações de anjos e tudo mais, mas dessa forma, liberado para servir, foi aqui que começou. Os anjos liberados para servir aqueles que vencem o deserto. Então você não está sozinho, há anjos da parte de Deus com você. Há anjos da parte de Deus com você. Inclusive no Salmo 91 diz isso: porque Ele me ama, eu colocarei o meu anjo que o guarde, que o livre, que vai andar com você. O Salmo 91 fala justamente do exército celestial ao dispor daquele que ama e teme ao Senhor. E eu quero orar nessa manhã para que, se você estiver, amado, nesse deserto, você saia desse deserto como um vencedor. Porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus àquele deserto para ser tentado. Ele foi tentado, mas venceu. Amém. E a minha oração nessa manhã é que você também saia deste lugar como mais que vencedor em Cristo Jesus.